Aqui o nosso doutor. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo. Como é que vai? Tudo tranquilo? Pode tomar ali seu lugar, por favor. Doutor Luiz Henrique Neres de Souza, tributarista especializado. Ele recentemente, como eu disse, publicou aqui o livro Código Tributário Nacional comentado, que vai ser sorteado daqui a pouquinho. E agora a gente vai acompanhar esta palestra, esta exposição, que vai nos dar muitas informações a respeito aí dessa questão do Código Tributário. Enfim, doutor, por favor, fique à vontade. Vamos aplaudir o doutor, por favor, senhoras e senhores. Bom dia. Agradeço a todos, em especial o convite feito pelo pessoal da Abranet, em especial pelo seu presidente. Eu estou acostumado a dar aula, às vezes eu não costumo muito usar o microfone, mas vamos lá. O primeiro ponto, tenho que confessar que me causa estranheza, me causa até um certo receio vir falar para vocês de direito a respeito de questões legais. Vocês estão antenados a questões tecnológicas, a questões tão rápidas, dinâmicas. O colega acabou de fazer uma exposição como o mundo acelerado muda e como o direito é devagar. O direito definitivamente é uma coisa que não acompanha a evolução que os senhores, por certo, estão impondo. As evoluções tecnológicas, é muito importante que fique frisado isso, não acompanham o ritmo do direito. O que eu quero dizer? Vocês, digamos que andam com um carro de Fórmula 1. Eu, enquanto advogado, enquanto operador do direito, enquanto estudioso do direito, vou de Fusca atrás de vocês. Vou de Fusca por quê? Porque o direito, por mais dinâmico que seja, não acompanha as mudanças de vocês. Então percebam, tudo que foi colocado aqui, eu vou me pegar na última questão. O volume de tráfego, o volume de coisas que nós vamos ter. Veja, o direito não acompanha as questões relacionadas a direito autoral. Percebam, o senhor faz um livro, estuda, como vocês poderão concorrer, né, em um livro. Esse livro não foi fácil de fazer, foram pelo menos uns 2 anos estudando para fazer isso. Tem uma questão de pesquisa muito grande e graças à internet eu consegui fazer de maneira rápida. E aí você faz o seu livro, coloca na internet, ou alguém escaneia o seu livro e coloca na internet. Ninguém vai na livraria comprar o seu livro. Como que o direito lida com isso? Como que o direito autoral lida com isso? O Facebook. O Facebook é uma maravilha tecnológica, redes sociais e tudo mais. Mas aí o namorado briga com a namorada, aquelas fotos íntimas do casal são lançadas no Facebook. É como se a comunidade virasse para o direito e dissesse: resolva. O que eu vou fazer enquanto jurista? Então o direito a passos lentos, eu repito, enquanto vocês trabalham a passos largos, com as maravilhas tecnológicas que possuem, o direito tenta correr atrás. E no direito tributário, para a gente entrar logo no que interessa, a brincadeira é muito parecida. Percebam, sinceramente, que o nosso sistema tributário, o meu livro, está amparado numa lei de 1966. O nosso Código Tributário é a lei número 5.172 de 1966. 66 não tinha computador. 66 tinha máquina de escrever. 66, as pessoas faziam um curso de datilografia e asseguravam o futuro. Então, como eu quero lidar com o direito, com a atividade de vocês, com a lei de 1966? Fica difícil. A nossa Constituição, não, a nossa Constituição é mais nova. Ulisses Guimarães, muitos aqui vão se lembrar. Os mais jovens não. Mas, sabe o que é mais novo? É de 1988. A lei que trata de ICMS no estado de São Paulo é de 1989. Então, onde eu quero chegar? Primeira premissa que os senhores têm que ter muito claro. O direito não está apto a lidar com a atividade de vocês. O direito não sabe lidar com a atividade de vocês. E para juntar tudo, onde que a coisa entorna? Quando o governo muda as suas práticas, quando o Brasil muda a sua visão econômica e cria as agências reguladoras. Aí o caos está realizado. Por quê? Porque aí as agências reguladoras vão começar a fazer leis próprias. Não são determinadas
determinadas leis, são portarias, aquela coisa toda, que é o que aflige os senhores no dia a dia. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam, a primeira pergunta que foi aí, não, mas como eu faço? A agência reguladora vem no primeiro momento para perturbar, para criar dúvida. Por quê? Porque nem ela sabe. E não sabe por quê? Repito, o direito não acompanha o dinamismo da atividade de vocês, como não acompanha a sociedade. Só para vocês pararem para pensar isso que eu estou dizendo, hoje, se você casar hoje, daqui um ano eu não estou feliz, não quero, saia almoçar com a sua esposa, depois do almoço, passe no cartório, vocês estarão separados. Simples assim. Se for consensual, combine por um e-mail, querida ex-mulher, não quero mais permanecer casado, faça um e-mail carinhoso para não ter que brigar. Vamos almoçar e com o almoço do lado do restaurante tem um cartório. E lá faremos a nossa separação. É possível isso hoje? É possível. Estou exagerando na brincadeira, mas é possível. Agora eu desafio aos mais velhos. Em 1976, tentar se separar para ver como seria a brincadeira. A lei do divórcio só surge em 77. Então, o direito não acompanha a atividade de vocês. E esse problema vai surgir na regulamentação de equipamento, vai surgir exatamente nas questões relacionadas à Anatel, porque a Anatel vai ter uma ansiedade muito grande de regulamentar a atividade. E a legislação pertinente, mesmo a lei geral das telecomunicações, é uma lei do final da década de 90. E convenhamos, o que era a internet na década de 90 não é a internet do que era hoje. Eu lhes confesso, o que eu entendo de computador é plano usuário. Então eu não tenho lá grandes, não tenho lá grandes capacidades. O que eu sei usar realmente são sites de pesquisas dos tribunais, etc. Para mim, computador, sob aspecto de utilização assim, para escrever, é uma máquina de escrever que, se eu errar, eu não preciso apagar ali, não tem problema. Então percebam, vamos trazer para o plano do direito tributário. O colega bem lembrou ali. O ICMS. O que é ICMS? O ICMS é um antigo imposto sobre circulação de mercadorias. E aí nós vamos ter o quê? Em 1988, a Constituição vem e divide, fazendo o seguinte. A Constituição vem e diz: Estados e Distrito Federal, os senhores podem cobrar ICMS. E aí começa o problema. Porque daí, quando a Constituição determina que o Estado poderá cobrar o ICMS, já começa a quebrar um paradigma. Por quê? Porque até então o Estado cobrava o ICM, que era só um imposto sobre mercadoria. O imposto sobre mercadoria, todo mundo sabe o que é. A coisa já estava bem encaminhada. Por quê? Eu tenho uma loja de imóveis. Logo, eu vendo cadeira. Então quem vai até a minha loja vai me entregar uma quantia em dinheiro e eu vou entregar a cadeira. A relação fica simples assim. E aí o que aconteceu? A Constituição quis dizer, separar alguns serviços que teriam interesse nacional, etc., para que esses serviços fossem cobrados pelo Estado. Tendo em vista interesses de política tributária. Por quê? Porque são serviços que vão ocorrer entre os estados ou em vários municípios. E aí o que acontece? Eu trago para o ICMS serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então quem for embora aqui para outro estado de ônibus vai pagar o ICMS. Eu trago o serviço, e aí é o que nos interessa, eu trago o serviço de telecomunicação. E quando eu trago o serviço de telecomunicação, eu reitero, eu trago em 1988. Serviço de telecomunicação, meu pai trabalha na SESC, na área de telecomunicação. E eu cresci vendo telecomunicação. Mas comunicação do meu pai, que já se aposentou há muitos anos. Meu pai se aposentou em 94. Telecomunicação, que eu via meu pai, várias noites indo trabalhar, que as coisas quebravam lá no SESC, era telefone. Era telefone, eram centrais telefônicas, pelas quais o meu pai era o responsável. Tem um amigo aqui que veio também, o pai dele era responsável por outras formas de telecomunicação, coisas que aí eu sinceramente nem sei o que é, só ouvi o nome nas conversas, era o carrier, ou não sei o que lá, e tudo isso era telecomunicação. Meu pai ainda falava, quando era garoto, eu lembro do tal do Telex,
Mas de novo, se eu ver o que é, eu não sei. Se eu ver na minha frente, eu não sei o que. Então, a telecomunicação em 88 era isso. Poxa, aí vocês inventam a internet. É óbvio que um amigo do posto fiscal não sabe o que é. Eu confesso, muito bonito tudo que o colega anterior falou, eu não sei o que é. Por quê? Porque o serviço de telecomunicação, para que ele pudesse, para que ele possa ser efetivamente tributado, nós precisamos saber o que é. Então, o primeiro ponto, o primeiro problema que nós vamos encarar, que vocês vão ter com a fiscalização, é conseguir entender o que é telecomunicação. E aí, o que vai acontecer? Esse artigo que vocês estão vendo é o artigo 146 da Constituição Federal. Esse artigo diz o seguinte: para que todo mundo pense a mesma coisa no ICMS, ou seja, quando eu vou criar o ICMS, não se esqueça, cada estado cria o seu. Cada estado vai criar o seu ICMS. Então, para que todos falem a mesma língua, nós vamos ter a necessidade de ter uma regra geral, uma norma geral, para que nesta norma geral eu tenha a definição. Do que, gente? Do fato gerador. Quando eu digo que eu quero a definição do fato gerador, eu estou dizendo que a legislação precisa aclarar o que eu vou fazer para pagar tributo. Ou seja, a legislação obrigatoriamente deverá me dizer o que efetivamente é o fato gerador do ICMS, o que é telecomunicação. Então, o 146 vem para isso. E aí nós vamos ter a Lei Complementar 86, de 96, que vai dizer o seguinte, vai dizer, olha lá, o imposto incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação. É aqui que a vida de vocês importa. Por quê? O que é serviço de comunicação? E aí nós vamos para a lei estadual, a lei 6374 de 89, que é a lei paulista de ICMS. E a lei paulista vai e anda um pouquinho mais do que a lei complementar. Prestação onerosa de serviço de comunicação, e a lei quer inventar, mas lá em 89. Por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição, a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então veja, a lei vai e aumenta efetivamente o que diz lá a lei complementar. Aí é preciso entender o seguinte: no direito nós vamos ter hierarquia de normas. O que é essa hierarquia de normas? A Constituição Federal dá um limite, o que é prestação de serviço. Quando vem a lei complementar, ela estabelece qual é esse limite. Então eu posso cobrar sobre circulação de mercadorias. O que é circulação de mercadorias? Tem que estar respondido na lei complementar. E aí a lei estadual pode repetir apenas o que a lei complementar diz. E o RICMES só serve para encher o saco no final, que é o que vai determinar guia, modelo de nota, código, se eu não fizer que multa eu vou levar, e etc. Aí o que vai acontecer? No direito, o direito precisava do quê? O direito tributário precisava do quê? Precisava encontrar a resposta do que é comunicação. O direito precisava encontrar o que é a resposta do que é comunicação. E essa resposta vem onde? Essa resposta eu vou tirar de onde? Porque eu preciso dizer para o fiscal. O fiscal vai falar, eu vou dizer para o fiscal, o S de serviço de telecomunicação. Aí o fiscal vai dizer, e esse serviço é o quê? Aí, graças a Deus, vem uma lei. Não sei se para ajudar ou piorar, que é a Lei Geral das Telecomunicações. E no artigo 60, ele vai dizer que telecomunicação é o conjunto de atividade que possibilita a oferta de telecomunicação. Não ajudou, né? Não ajudou, né? Aí vem no parágrafo e tenta melhorar. Só que o parágrafo traz uma coisa importante. Por quê? Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo. Olha a lei com medo de vocês. Porque daí vocês vão inventar outra coisa. Vocês vão viajar não sei para onde, vão trazer um outro negócio que vai deixar todo mundo doido. Então a lei, ela fica com medo de vocês. Porque vocês vão bolar outra coisa, como bolaram. Tem internet sem fio, hoje você vai no aeroporto tem internet, hoje tem internet via rádio. Daqui a pouco vocês vão inventar uma internet via água. Com uma garrafa d'água e ganha X minutos de internet. Então aí o que vai acontecer? Veio aqui e classificou o que é telecomunicação e a questão relacionada à emissão e recepção. Vejam, nós começamos então a ter um conceito.
nós passamos então a ter um conceito. E aí no artigo 61, ele vem e diz que o serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde. Mas a resposta do que a gente quer está no parágrafo 1º. Serviço de valor adicionado não se constitui serviço de telecomunicação. Então veja, a lei está dividida. De um lado eu tenho serviço de telecomunicação. Serviço de telecomunicação, o que é? É aquele serviço por meio do qual eu realizo comunicação. Então veja, esse serviço é aquele serviço por meio do qual eu tenho um suporte que eu vou comunicar alguma coisa com alguém. Eu vou trocar informações. Eu advogo com o provedor, eu até não achei que eu iria encontrá-lo aqui, e quando nós estávamos nas brigas, nos embates jurídicos, para defendê-lo ali de uma auto de infração, em relação à SMS, eu lembro que na defesa eu coloquei uma longa razoável a respeito do que era comunicação, o que significava um verbete de comunicação a partir do dicionário e tudo mais. Aí ele, quando leu aquilo, ele falou, não, Luiz, isso aqui vai deixar o fiscal louco, ele não vai querer ler isso. Eu falei, esse é o fio condutor. Aí nós discutimos, e aí eu lembro que eu tirei uma parte, eu fiz um resumo, daí você também quer agradar o cliente, né? Eu fiz um resumo daquilo e coloquei de outro jeito, ele, gostou, tudo bem. E aí vocês vão ver mais adiante, na decisão que nós tivemos êxito, o fiscal vem e exatamente bate nisso daqui. Por que eu pergunto para vocês? O indivíduo que é proprietário de um provedor, que comunicação que você realiza? Que serviço de comunicação você realiza? Alguém vai te contratar, quando a pessoa utiliza o seu serviço, a pessoa vai ter algum conteúdo? Não. Ela vai utilizar o seu conteúdo, veja, com suporte. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicação que lhe dá suporte com o qual não se confunde. Eu preciso de vocês para entrar na página do UOL. Eu nem sei quem são vocês. Não me interessa quem são vocês. Sobre o aspecto tributário, óbvio que interessa é sobre o aspecto tecnológico. Como nós vimos aqui, o equipamento que é vendido, se eu tiver lá, a empresa que eu contrato tem aquele equipamento, quando eu for entrar no Google, possivelmente será mais rápido. Eu não terei problemas em horários de pico, porque aquela informação que eu reiteradas vezes no meu computador eu consulto, não sei se a expressão é essa, já estará cacheada, né? Vamos dizer no meu linguajar do interior, já vai estar meio lá no esquema. Já vai estar lá no esquema. E alguém vai, imaginando, né, alguém, o anãozinho da internet, já vai saber que arquivo ele vai buscar lá. Porque o Luiz sempre vê aquilo. Se alguém fosse ver na internet, ia ver como é fácil. É só o site do STJ, do STF, do tribunal. Aquele equipamento para mim seria ótimo. E se marcar, dependendo se pega um dia mencionado, eu ia ver se mudou, podia dar até a página velha, a internet de ontem, eu ia ver. Então, o que acontece? Aqui é importante entender, quando o fiscal chega e quer autuar a sua empresa, vai depender muito do que a sua empresa faz. Se a sua empresa é uma empresa que tem um objeto social, uma série de atividades, então você é provedor, importador, exportador, vende conteúdo, monta site, tem um site de informação que você extrapola, você não faz só o site da sua empresa. Você tem um site lá que a pessoa pode fazer ligação, vai ter informações sobre atualidades jurídicas, atualidades tecnológicas, etc. Aí você está se complicando um pouco. Porque daí, se você faz site, eu vou pôr o pé no ICMS, eu vou pôr o pé no ISS. Se você vende equipamento, aí sim eu vou pôr o pé no ICMS, porque é mercadoria, e por aí vai. Mas se eu tenho especificamente o trabalho ou a prestação de serviço relacionada a provedor, eu não tenho ICMS, porque isso não é telecomunicação. Isso não é, melhor dizendo, comunicação. É um serviço que melhora essa situação. E aí, o que você vai ter que dizer para o fiscal? Você vai ter que dizer que a lei tributária não pode alterar um conteúdo já fixado na lei geral de telecomunicação. O artigo 110 do Código Tributário vem para efetivamente realizar essa diferenciação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa bem corriqueira. Quando nós temos um imóvel, você paga IPTU.
Tudo bem? Então todo mundo que tem um imóvel tem que pagar IPTU para a prefeitura, que é imposto predial sobre o prédio e sobre o terreno. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? A legislação municipal pode criar um imposto dizendo que será proprietário também aquele que aluga o imóvel? Não. Por que eu estou dizendo não? Porque o conceito de propriedade já está no Código Civil. Então não cabe à lei tributária, como vocês estão vendo aqui, olha só, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal. Então a prefeitura não pode dizer, ou não pode alargar o conceito de propriedade de forma a buscar também obrigar aqueles que alugam o imóvel a pagar IPTU. Porque se assim fosse, percebam, nós teríamos um acúmulo de receita muito maior. E aí volta para a área de vocês. O fiscal, quando vai na tua empresa, não pode acreditar, mas de jeito nenhum, que o teu serviço de provedor de internet é efetivamente um serviço de comunicação. E aí, por que ele não pode dizer isso? Porque o Luiz está dizendo, que o Luiz escreveu isso no livro dele, que o Luiz leu isso em algum lugar? Não, não. Porque está escrito no 61, parágrafo 1º. Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações. Isso resta claro. Isso resta claro. Aí vocês vão me dizer, poxa Luiz, mas por que então existe o problema? O problema existe por uma questão de política fiscal. Eu vou trocar em miúdos. Política fiscal, sabe o que é? É a política que o governo escolhe e fala, eu vou comprar a briga. Eu vou comprar a briga. Vocês não tomam decisões assim o dia todo? Questão de equipamento. Você compra equipamento, lindo, maravilhoso, aí não tem coisa que você fala, eu vou comprar a briga para a Anatel. Eu preciso desse equipamento, vai mudar a minha vida e eu vou comprar a briga. Então já foi solicitada a exclusão do simples, que a maioria de nós ouve isso já foi solicitado, e não existe... E não é solicitado, é determinado. É isso que o colega está dizendo, é espetacular. Se o fiscal chegar e falar, o senhor não pagou esse mês da comunicação e a sua empresa está no simples, comece a chorar. Por quê? Porque o primeiro problema é o chute do senhor sendo excluído do simples. E aí, meu amigo, e sabe qual é o problema da exclusão do simples? A exclusão do simples ela é malandra, ela é marota. Não é, olha, você camarada, você vai ser excluído hoje, então você vai hoje falar com o seu contador e vai arrumar a sua contabilidade de hoje em diante. O simples retroage bastante. Aí você ainda vai ter que, você não vai gastar só com advogado não. Porque o contador vai te cobrar mais um tanto, por quê? Porque ele vai ter que refazer a sua contabilidade. Então essa situação, eu já vou chegar ali adiante. Nós vamos perceber exatamente que é um problema do que trago. Só que aí o que eu trago para vocês? Trago uma notícia relacionada ao posicionamento do STJ. Isso que eu peguei está disponível no site, é só entrar lá e clicar em busca. O posicionamento do STJ hoje é um posicionamento pacífico, é um posicionamento em massa. O que diz o STJ? Veja, eu vou ler só o grifado. A atividade desempenhada pelos provedores de acesso à internet constitui serviço de valor adicionado. As turmas de direito público desta corte firmaram o entendimento de que não incide o ISS sobre os provedores. Aqui é outra discussão, mas o que eu quero que vocês vejam, já é uma posição consolidada do STJ, que nesta seara, que nesta discussão, é quem vai dar a posição final. Então quem vai dar a posição final nisso é o STJ. Aí mesmo assim, veja, o STJ teve tanta discussão dessa, mas teve tanta discussão dessa, que o STJ chegou a editar uma súmula. Súmula 334, também disponível no site do STJ. Se digitar a súmula 334 no Google, vai sair coisa que é o demônio. O ICMS não incide sobre serviços dos provedores de acesso à internet. Essa súmula existe desde 2007. E o Estado de São Paulo, para ficar no plano educado, continua sendo cabeça dura e quer tributar a atividade de vocês. Mas percebam, vocês não estão sozinhos. Por quê?
do governo paulista. O governo paulista insiste, por exemplo, em acreditar que é mercadoria diversas prestações de serviço. Não é só de vocês. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente, farmácia de manipulação. Vamos supor que esse remédio tenha sido receitado pelo meu médico e eu vou mandar fazer. Tudo bem? Eu tenho um filhinho de 1 ano e minha esposa é maluca. Ela traz ele aqui no dermatologista, etc. Compra os cremes que eu vou falar para vocês. A receita do médico é frente e verso. Cada vez que ela vai no raio da farmácia de manipulação, eu penso, vou ter que fazer umas 3 separações para pagar esse negócio. Então, o que acontece? O remédio que esse médico, muito bom aqui em São Paulo, até receita para o meu filho, não serve para mim. Eu não posso pegar esse remedinho, esse creminho, são cremes, e passar na minha mão. O remédio serve só para ele. Veja, o que é mais prestação de serviço que isso? O que é mercadoria? Aquilo que está na goma. Aquilo que está na goma. Esse creme foi feito especificamente para o meu filho. E o governo do Estado de São Paulo cisma que farmácia de manipulação tem que pagar ICMS sobre esse creme. Alguém já deve ter passado por isso. Projeto de software. Lá no meu escritório eu tenho um programa que controla, eu tenho cadastro, vejo o andamento de processo de vocês, vejo tudo. Mas eu confidencio, comprei pronto. Entrei na internet, pesquisei, alguém me mandou o programa pronto. Mas lá atrás eu pensei em contratar um profissional para fazê-lo. Se eu contrato um profissional para fazer esse programa, eu estou diante de ISS, Imposto de Prestação de Serviço, que é cobrado pelo município. Se eu vou num grande vendedor de produto de informática e compro a caixinha, eu estou diante de mercadoria. Se vocês me contratam para fazer um contrato, é prestação de serviço. Se você vai até a papelaria e compra um formulário de contrato de locação, é mercadoria. Então não é apenas na atividade de vocês que o governo faz essa maluquice. Por que o governo faz isso? Me perdoe, o governo do Estado de São Paulo. É ânsia de arrecadar dinheiro. É querer arrecadar dinheiro. E aí vocês ficam numa encruzilhada gigantesca, que é o que o colega falou. Por que a briga é inglória? Porque o município, que devia ser corajoso, e chegar no Estado de São Paulo e falar, essa tributação é minha. Prestação de serviço sou eu que cobro. O município é covarde. E pior, os municípios, além de covardes, eles são malandros. Por que malandro? Porque vocês já pararam para pensar no seguinte? Todo o ICMS que o Estado de São Paulo recolhe, vocês acham que o Estado embolsa esse dinheiro sozinho? Ele repassa para o município. Aí o município, o seu prefeito, fica lá na cadeira dele e fala, eu vou ficar brigando com ele? Ele vai recolher o imposto de qualquer jeito. Não paga para o meu caixa, mas paga para o Estado. O Estado tem a obrigação, pelo Fundo de Participação dos Municípios, a me repassar o dinheiro deles. Se vocês entrarem no Notícias dessa semana do site da Fazenda, não foi um caminhãozinho de dinheiro para os municípios, não. Foram vários. Mas põe caminhão de dinheiro disso, foi na casa dos bilhões que foi repassado para os municípios. Foram repassados para os municípios. Então o prefeito fica numa condição confortável. Eu vou ficar quieto, não vou cobrar. Lá na frente, sem fazer nada, eu vou ganhar. Então essa súmula vira o que no direito a gente vai dizer, que é aquela situação que eu vou ter a súmula, eu tenho esse discurso, mas para vocês, de certa forma, se vocês não comprarem a briga, não vale nada. Por quê? O que é uma súmula? O que é importante vocês entenderem? A súmula nada mais é do que um parâmetro de julgamento. O juiz, o fiscal, não estão obrigados a seguir esse tipo de súmula. A súmula, ela apenas se mostra na formação do discurso. Quando eu vou, por exemplo, estou dizendo tudo isso para vocês aqui. A hora que eu chego e coloco a súmula, vocês não concordam que vocês vão acreditar mais no que eu estou dizendo? Principalmente se vocês entrarem no site da STJ e verificar que está escrito isso mesmo lá. Vocês vão achar. Mas não, peraí. Está no STJ. O que o Luiz está dizendo é firme. Então a súmula serve para isso. Mas vocês, o fiscal, o prefeito, o governador, não estão obrigados a segui-la. E aí que o governo do Estado de São Paulo continua nessa palhaçada de efetivamente fazê-los com que os senhores sejam tributados. O trecho da decisão que vocês estão vendo faz parte da estratégia jurídica desenvolvida por um cliente provedor de internet.
Então, em linhas gerais, o que aconteceu com ele? Ele recebeu a visita de um fiscal do ICMS, que lavrou uma multa tão grande que na época ele restou bastante assustado. Falou, nossa, o que eu vou fazer na minha vida? E um fiscal, e aí quem já tomou essas notações sabe, o fiscal gosta de fazer um terrorismo. Então o que ele vai falar? Sim, olha, e depois dessa vem mais, hein? Vou falar pro senhor, tá difícil lá, que o fiscal, ele é malandro, né? Ele quer dar uma de amigo. Né? E ele vem como se estivesse dando a dica do mundo. Vem dando a roda. Olha, meu chefe já separou mais uns outros períodos, tá feia a coisa. Nós vamos ter que fazer outro e tal. Então já veja aí se dá para acertar o senhor dele errado. Errado? Errado tem o quê? Você está errado em autuar. Mas veja, vamos lá. Para a estratégia que foi desenvolvida. Então o meu cliente foi autuado. Primeiro ponto, a autuação eu não posso rasgar de uma forma. A autuação eu não posso falar, não vou fazer nada, isso aqui está errado. Por quê? A partir do momento que existe uma notificação, né, um auto de infração, você precisa combater isso. Senão aquilo vai virar verdade e você está lascado no final. Vai ser como se você tivesse reconhecido a dívida, você vai estar enrolado. Então o que eu fiz para ele? Ele ficou com medo de uma nova fiscalização, que realmente veio. Então nós desenvolvemos a seguinte estratégia. Em relação ao auto de infração, foi feito um recurso administrativo, uma impugnação, onde nós combatemos tudo isso. Para impedir novas fiscalizações, o que eu fiz? Eu ajuizei um mandado de segurança. Mandado de segurança é uma coisa que na nossa legislação é espetacular, porque você vai chegar para o juiz e vai dizer, seu juiz, tem um fiscal maluco que entende que eu tenho que pagar ICMS. Mas pelo amor de Deus, seu juiz, veja o que é o ICMS, veja o que é comunicação, o que é telecomunicação, e aí o que eu vou pedir para o juiz? Não deixe esse cara me autuar. Ele não pode me autuar, ele está errado. E se eu tomar outra multa dessa, eu vou fechar as portas. Então perceba, o que nós conseguimos nessa decisão de mandado de segurança? O que está grifado, percebam, olha como a juíza, aqui foi uma juíza, reconheceu a nossa argumentação. Serviço de valor adicionado que acrescenta uma rede pré-existente de um serviço de telecomunicação, meios ou recursos que criam novas utilidades específicas. E aí ela termina, serviço de conexão à internet, nome genérico que designa um serviço de valor adicionado que possibilita o acesso à internet a usuários e provedores de serviços de informações. Foi isso que eu expliquei para a juíza. Mas foi difícil explicar. Foi difícil explicar. Porque o primeiro ponto é o Luiz, que usa computador como usa máquina de escrever, entender o que vocês fazem. Então, quando vocês forem contratar um advogado, e isso é um problema da advocacia, e para advogar, para um colega de vocês, foi, de certa forma, até uma escola, porque o advogado tem que esquecer um pouco, eu sou o advogado, sentar com vocês e entender o que vocês fazem. Na nossa defesa, a defesa que eu elaborei, e eu digo nossa, porque em que pese, muitas vezes eu tenho ficado de saco cheio do cliente, porque ele ficava, não, mas isso aqui é assim, isso aqui é assado e tal. Na nossa defesa, e foi o que possibilitou com certeza grande parte do sucesso, eu acho que foi um sucesso a 4 mãos, é importante notar que existe até gráficos, desenhos explicando o que é internet. Nuvenzinha, backbone, explicando lá a gentezinha desenhada embaixo. Vai explicar para o juiz o que é. Porque o juiz não sabe. Aí vocês vão falar, mas Luiz, juiz não entende? Não! O juiz, perdoe, eu sou do interior, eu sou de Jundiaí, então a gente enrosca um pouco no R. Juiz, e tem alguns maneirismos de linguagem, é tal e qual de nós, gente. O juiz tem coisa que ele sabe, tem coisa que ele ouviu de orelhada. Pra vocês terem uma ideia, eu já tive ações com um juiz que batendo papo, ele começa a falar de obturação, não sei o que tem. Eu falo, o senhor fazia o que da vida? Eu era dentista. Aí depois eu larguei, estudei direito, virei juiz. Então veja, às vezes um dos senhores que está tão revoltado com a situação, vai estudar direito e vira juiz. Vai ser um maravilhoso juiz de tecnologia. Isso que eu estou dizendo não é um problema pontual
forma como os tribunais. O juiz julga tudo. O juiz que vai julgar o seu problema tributário, se for no interior de cidade pequena, é o mesmo juiz que vai julgar a separação. É o que o colega falou. Você vai no posto fiscal, não sabe. Não sabe. Não tem preparo. Se for uma cidade que nem Jundiaí, uma cidadezinha maior, ainda que você tem lá algumas coisas. O juiz da vara da fazenda, ele ainda só julga causas contra o Estado, contra a prefeitura, contra a União. Então ele tem uma vaga noção. Então o que eu quero que vocês percebam? Olha a estratégia. De um lado, eu vou atacar o auto de infração. De outro, eu vou ingressar com uma ação na justiça, um mandado de segurança, para impedir futuras fiscalizações. Então eu tenho dois remédios, tenho duas estratégias. E aí, para nossa sorte, nós tivemos sucesso na impugnação administrativa. E aí na impugnação administrativa, veja, o julgado vem e já caminha no mesmo sentido. A Lei Geral de Telecomunicações expressamente exclui os serviços de valor adicionado do conceito de serviços de telecomunicação e deixa claro que o acesso ao serviço de telecomunicação não se confunde com o acesso em si. Olha como aqui já temos um fiscal que entende melhor. Eu tenho que dizer para vocês, no auto de infração, vocês vão ver mais adiante, basicamente você tem duas possibilidades, duas frentes de recurso. Na primeira nós perdemos. Fiscal, a Delegacia Regional de Julgamento, falou que nós não tínhamos razão alguma, que não estava errado, que era assim mesmo, e arrebentou o recurso. Eu fiquei, na época, chateado. Nossa, mas não reconheceu nada. E aí no TID, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, veja, o final desses 6 aqui é o que eu mais gosto. É o que eu mais leio. Quando eu ganhei isso daqui, era o que eu mais lia, o que eu mais gostava de ouvir. Olha, deixa claro que o acesso ao serviço de telecomunicação não se confunde com o acesso em si. Não era isso tudo que os senhores queriam ouvir? Que o fiscal entendesse essa situação. Mesmo para aqueles que pensam que o conceito de comunicação é mais amplo que o de telecomunicações, o acesso ao serviço de telecomunicação não se confunde com este serviço. É esse reconhecimento que buscamos. É esse reconhecimento, é esse entendimento que o fiscal precisa ter. E eu reitero, de onde o Luiz tirou isso? O Luiz tirou da Lei Geral de Telecomunicações. O Luiz não inventou a roda. Perceba, primeiro ponto, o que eu estou dizendo aqui, gente, não é a invenção da roda. A súmula está lá desde 2007. Desde 2007. E aí, no julgamento, ainda continua. Pois para que estejamos diante de serviço de comunicação, é necessário um meio, uma mensagem, e aí vem com aquela história da comunicação, que não é o que vocês fazem. Assim sendo, quando o provedor de internet faz a ligação com a rede mundial de computadores, que é o meio fornecido pela concessionária de serviço de telecomunicação, está prestando serviço de valor adicionado, não tributado pelo ICMS. E aqui dá vontade de sair correndo que nem o Ronaldinho comemorando, né? Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Então percebam, aqui nós temos então duas frentes de ataque. De um lado eu vou bater, e a luta vai ser em glória muitas vezes, e vou me defender no mandado de segurança, no auto de infração, e depois eu vou usar o mandado de segurança para não ter outras fiscalizações. Eu trouxe esse julgado do STF, por quê? Eu vejo que muitos advogados, quando vão se apresentar para vocês, acabam vendendo a ilusão de que a questão relacionada à atividade de vocês ainda será discutida pelo STF. Aqui nós temos um problema que vocês precisam entender, e esses advogados estão mal informados. O STJ, ele tem a função de julgar questões relacionadas à briga em relação à interpretação de lei federal. Então, o que eu estou dizendo? O Estado de São Paulo, quando acha que o provedor é serviço de comunicação, ele está lendo errado a LGT. Tudo bem? Está claro isso que eu estou dizendo? Veja, para que alguma ação judicial vá para o STF, eu preciso ter uma questão constitucional. Ou seja, eu preciso que alguém esteja atingindo a Constituição Federal.
Neste caso, o STF vem entendendo já há algum tempo que, nos termos da jurisprudência do STF, o tema atinente à incidência do ICMS aos serviços de acesso à internet está circunscrito ao âmbito infraconstitucional, não havendo em rigor questão constitucional a ser apreciada por esta nossa corte. O que está dizendo esse julgado? Está dizendo que o STF tirou o corpo. Falou, olha, o problema é de interpretação da STJ. A brincadeira não vai entrar aqui não. Vejam, o STF não deixou o processo entrar. Para por aí. Eu não quero a discussão aqui. Não é discussão constitucional. Vão brigar lá na STJ. Já está simulado. Escuta lá. Tudo bem? Mas vejam, isso é dinâmico. Isso pode mudar daqui a alguns anos? Pode. Está para mudar ministro. Tem mais 2 vagas de alteração de ministros. A Dilma ainda nomeia provavelmente 2. Acho que nos próximos 2 anos. Então nós podemos ter um ministro que mude de ideia em relação a isso, ok? Mas hoje não entra no STF. Aí aqui, chegamos onde o colega perguntou. Procedimento administrativo para cobrança. Então primeiro você recebe a visita do fiscal, que vai lavrar um auto de infração. Em 30 dias você tem que apresentar uma defesa. Então você assinou o auto de infração, você tem que, em 30 dias, protocolar uma defesa. Aqui vai uma dica. Não fique enrolando para procurar advogado. Por quê? Porque a defesa de vocês é complexa. A não ser que vocês acabem contratando um escritório que já saiba o que está fazendo. Então comigo, por exemplo, não vai doer tanto fazer a defesa de vocês. Mas se você contratar um advogado que não saiba, não tenha a temática, vai demorar para fazer. O mandado de segurança sempre é como uma liminar. Aqui só para vocês... Sim, só para vocês entenderem. O mandado de segurança, a natureza dele é para impedir uma ilegalidade flagrante. Então, por exemplo, vamos imaginar que todos têm o direito de vir e manifestar as suas ideias. Se entra um cara da polícia aqui e me prende, ou diga assim, o senhor não pode mais falar, o senhor está impedido de falar. Cabe no mandado de segurança. O que é o mandado de segurança? É o poder judiciário dizendo que ele tem o direito e poderá realizá-lo. Então, todo mandado de segurança, a primeira coisa que o juiz faz, o sucesso do mandado de segurança, a primeira coisa que o juiz faz é determinar que o fisco pare se tiver fiscalização ou não comece nenhuma outra. Então, todo mandado de segurança terá uma liminar. Mais adiante eu vou fazer a diferença das ações judiciais. De forma preventiva, não é possível de uma maneira coletiva já fazer o negócio? Ação declaratória, é o próximo slide, o segundo, terceiro slide. Oi. Deixa eu pegar o ganho. Mandado de segurança, se a Branet entrasse com mandado de segurança, não é para proteger para proteger seus associados. Mas eu estou falando estrategicamente, eu ia chegar nesse ponto. Estrategicamente, eu acho que é uma coisa que tem que refletir bastante, exatamente pela questão estratégica. Vocês vão falar, Luiz, está estrategicamente estratégico? Sabe por quê? Porque tem juiz que dá e tem juiz que não dá. Por exemplo, aqui esse processo que eu estou falando para vocês, correu numa comarca do interior. Pode ter um processo igual aqui em São Paulo que o juiz não dá a mesma coisa. Então, veja, arriscar em nome da Branet, defendendo todos vocês, francamente, não tive essa conversa, mas poderia até ter e tudo mais, mas é uma conversa que tem que, olha, tem que ser uma conversa longa. Porque eu posso entrar com essa ação lá em São José do Rio Preto, que eu vi que tem gente lá, e o juiz lá fala, não, meu amigo, aqui você tem que pagar. Como posso entrar aqui em São Paulo? O cara fala, não, aqui você não paga, tá certo. Luiz, esse caso que ocorreu no interior, isso não cabe em jurisprudência? Jurisprudência, o que eu quero que vocês percebam? Jurisprudência é só uma forma de discurso, aquilo que eu falei da súmula. É só dizer que, olha, existem outros juízes que assim pensam. Fora isso, a jurisprudência não manda em nada. A única jurisprudência que manda, que faz com que o juiz realmente tenha que obedecer, é a súmula vinculante que é ditada pelo STF. Nós temos na casa de 30 só no Brasil. Que é aquela questão, você já deve ter ouvido falar, do uso da algema. Lembra aquela questão do uso da algema, que o preso não pode... Se ele for bom, preso bonzinho, difícil, né? Mas se o preso for bonzinho, não precisa algemar. Isso é uma súmula vinculante. Então, esses julgados todos que eu estou dizendo servem apenas de orientação.
tributação. Tanto que no estudo que eu tive que fazer para essa empresa, eu fiz um estudo de jurisprudência por estado. Peguei todos os estados do Brasil e juntei no processo pelo menos 2 jurisprudências falando que naquele estado não cobrava. E é importante, eu não coloquei isso, mas no TIT, que nós tivemos êxito, o julgador disse, é importante destacar o que o advogado fez, que demonstrou que só o estado de São Paulo quer cobrar. Hoje, pouquíssimos cobram. Então, veja, nós vamos ter a pergunta do senhor. A questão é assim, a gente sabe que o Estado não desiste, a gente também tenta se proteger de todos os meios, e chegou a se fazer uma separação, Santa Catarina aconteceu isso, Goiás, distinguindo assim, olha, o serviço de provedor de acesso é aquele serviço de autenticação, onde você autoriza a entrar na rede. E aí a alegação do Estado, né? Quando você fornece o meio físico para o tráfego de comunicação, você está fazendo serviço de telecomunicações. E chegou-se inclusive a estabelecer uma alíquota de 5%, máximo de 5% sobre a prestação de serviço. Como é que fica nesse caso esse argumento de que quando a gente oferece o meio físico a gente está atuando? A mesma tese. A mesma tese. Tem que recorrer ao judiciário e pedir para que o judiciário reconheça que você está correto, que aquela tributação é errada. É errado, mas não tem como, tem que recorrer ao judiciário. Não tem como fugir dessa situação. Então, veja, lavrou o auto de infração, 30 dias para fazer o recurso. Perdeu o recurso, você vai fazer uma defesa que vai para o TIT. E aí o TIT vai julgar se você tem razão ou não. Acabou essa fase, o débito vai ser inscrito em dívida ativa e sua empresa vai sofrer uma execução fiscal. E você, por meio dos embargos, também uma peça que tem que ser assinada por advogado, poderá então manifestar tudo que você falou antes. Você vem falar tudo de novo, só que agora você vai falar para um juiz. Não estamos mais na esfera administrativa. Ok? Aí o que nós vamos ter? Ação de mandado de segurança. Eu trouxe aqui um modelo para vocês perceberem como é a decisão. Então olha o que o juiz disse aqui, nesse mandado de segurança que eu tive êxito. Concedo a segurança preventiva, então a questão da liminar que o colega perguntou, preventiva, para tornar definitiva a medida liminar, deferida lá anteriormente que ele já havia dado, de forma a impedir, e aqui está também uma coisa muito importante dentro das perguntas que vocês fizeram, de forma a impedir que a impetrante sofra autuações futuras por motivo exclusivo de caracterização da relação jurídico-tributária, tal qual ostentada no presente, como prestação de serviço de telecomunicação. Então, veja, meu cliente tem uma decisão judicial que diz, fisco, não autue mais. E diz mais, não comece nem a fiscalização. E isso aqui, no cá entre nós, nos causa um regozijo óbvio, porque essa decisão saiu uns 10, 15 dias depois que o fiscal tinha começado com uma nova fiscalização. Tinha feito aquele pedido de documento, etc. E eu confesso, foi muito alegre para nós podermos responder para o fiscal que não iríamos entregar mais nada e mandar para ele uma cópia da decisão judicial que dizia que ele tinha que parar o serviço dele. Então aqui é importante essa situação. Aí para a gente entender, o que vocês estavam comentando da possibilidade preventiva? Se a sua empresa corre o risco sempre, o que você pode usar? O que no direito a gente chama de ação declaratória. O que é a ação declaratória? Eu peço, o artigo 4º ali é do Código de Processo Civil, eu peço que o juiz declare a existência ou inexistência da relação jurídica. Então eu vou entrar com a ação e pedir para que o juiz diga, seu juiz, o governo do Estado de São Paulo acha que eu tenho que pagar. Eu acho que eu não tenho que pagar. Diga quem está certo. Diga quem está certo. E aí perceba, você pode ter várias posturas. Eu posso ter uma postura agressiva, que é, entrei com a ação e não vou pagar mais nada. Eu, particularmente, não recomendo isso a ninguém, porque você vai correr o risco de fiscalização. Você pode ter uma postura ultraconservadora, que é, vou continuar pagando enquanto a ação corre. Depois, lá na frente, se eu ganhar, eu peço o dinheiro de volta. Ou posso ter uma postura intermediária. Vou fazer o depósito judicial desse valor. Então se apura como se tivesse pagado direitinho e deposita judicialmente todo mês o valor. Se você ganhar, você vai lá e levanta o dinheiro. Se você perder, o fisco já fica com o dinheiro e ele não pode, enquanto você está depositando direitinho, fazer nenhum tipo de fiscalização. E posso ainda, e aí se der certo,
mas eu francamente tenho um receio, porque se perder a ação lá na frente você vai estar com a dívida, é pedir uma liminar para que o juiz determine que a partir daquele momento eu já não pague. Porque essa declaratória vai levar 10 anos. Então, para que o juiz não determine que você não pague. Eu não acho recomendável, por quê? Porque se chegar no final e o juiz falar que você tem que pagar, aí, meu amigo, você vai querer tacar pedra no advogado. Aquilo que você comemorou lá atrás, quando ganhou a liminar, agora que a liminar foi cassada, você vai ter que pagar com juros, correção, etc., você vai querer tacar pedra bem grande no advogado. Então é muito importante ter essa questão. E aí é uma questão de vocês de assumir o risco ou não. As saídas são essas. Eu, particularmente, se tivesse uma empresa, faria um depósito mensal. Continuo pagando, e lá no final, se eu tiver êxito, que bom, tive êxito, e a brincadeira deu certo, e eu não vou ter o problema. Outra coisa que nós podemos ter, que é o auto de infração lavrado. Você perdeu o TIT e está com aquele negócio com medo de ter aí um problema. Vamos supor que você presta serviço para a prefeitura. Precisa de certidão negativa de débitos para participar de licitação e etc. O auto de infração, todos os recursos você perdeu e está meio ali sem saber o que fazer. Você pode entrar com uma ação na justiça visando a anulação daquela multa. E aí você pode fazer o quê? Depositar o valor integral da multa. Aí você vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter fluxo de caixa para isso. E o juiz vai te dar uma certidão. O juiz vai determinar que o Estado de São Paulo lhe dê uma certidão negativa. Por quê? Porque ele pode te cobrar? Não. O dinheiro está depositado e nós estamos discutindo a questão. Tudo bem? Mas esse é um remédio amargo. Porque vai implicar enfiar a mão no bolso. Se a multa for alta, você vai ter que depositar o valor integral. Então esse é um remédio realmente amargo. O ideal é preventivo. Quando está em discussão, não tem também uma declaração positiva? Sim, então, é exatamente essa. Quando você fizer o depósito... Não, mas mesmo você fazer... Não, sim. A grande vantagem de ter efetivamente a discussão administrativa é que você não terá certidão negativa, mas terá uma certidão positivas com efeito de negativa. O que é uma decisão positiva com efeito negativo? É aquela que diz, você está devendo, mas nós estamos brigando. O problema é, quando acabar o TIT, quando tiver a última sentença do TIT na esfera administrativa, essa discussão acaba. Então, nesse meio tempo, entre o TIT, depois do TIT, e o que você vai fazer depois, você tem que tomar muito cuidado. Por isso que para o meu cliente eu fiz o mandado de segurança. Exatamente por isso. Porque na prática nós temos um problema gigante. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo é muito rápida. Então ela vai terminar muito rápido a fiscalização, vai escrever na dívida ativa muito rápido, só que aí, na hora que cai no fórum, é a mesma proporção de Ferrari e Fusquinha. E aí, até a sua empresa ficar sabendo que existe ação e etc., você vai ficar lá impedido de ter certidão e a sua vida vai estar complicada. Então, talvez, nessa situação, o depósito da dívida seja realmente uma das poucas saídas. Ok? O que eu quero que vocês percebam aí, a título de encerramento. Quanto custa tentar voltar à questão do colega? Advogado, meus caros, cobra percentual. Cada um pode cobrar esse percentual. Nós temos uma atividade que o nosso percentual é fixado por uma tabela, é a tabela da ordem, a tabela da OAB, também disponível no site da OAB. O advogado cobra percentual. O que vai acontecer? Cada advogado contrata da forma que melhor seja para ele e para o cliente. Então tem advogado que cobra no êxito, tem advogado que cobra por mês, tem advogado que cobra bastante no começo e não cobra nada de você lá no fundo, lá no fim. Então não tem como te dizer quanto vai custar. Que é uma briga complexa, é. Nós não estamos aqui defendendo alguém que roubou galinha, fazendo uma separaçãozinha do casal de 2 anos casado que vai dividir sua panela. É uma questão intrincada, então não é um negócio extremamente simples. É uma questão que cada juiz entende de um jeito. Então eu posso ter sucesso em uma cidade, ter derrota em outras, e que isso faz parte do advogado. Mas eu acho que vocês não devem deixar de brigar. Até porque, se as vitórias se avolumam no futuro, o governo do Estado de São Paulo vai ter que tomar vergonha na cara e parar de cobrar essa forma de tributar dessa forma absurda. Ok?
Bom, temos aí alguns minutos para as dúvidas. Eu agradeço a todos, a atenção de todos. Estou à disposição. Bom, eu confesso, eu também sou do interior, eu confesso que eu estou virando zoinho aqui. E eu fiquei mais confuso ainda. Gostei da explanação, aliás, eu fiquei até com vontade de fazer direito se fosse meu professor. Palestra maravilhosa. Um assunto tão complicado, você conseguiu deixar tudo mais light, parece. Mas assim, uma empresa, ela tem, num CNPJ, ela tem os dois serviços, o de SBA e o de SCM. E no de SCM não tem jeito. Como que você vê essa situação? Como que faz isso com uma empresa que tem no mesmo CNPJ as duas atividades, entendeu? Olha, uma das coisas que nós já pensamos foi, e isso eu já ouvi também de outros colegas, o primeiro passo talvez, ou a primeira estratégia que fica assim mais na cara, talvez seja dividir as empresas realmente. Montar duas empresas, e uma empresa para fazer um determinado trabalho e outra empresa para fazer outro determinado trabalho. O segundo ponto, esse seria o jeito mais tradicional. A segunda saída seria, e aí é um problema flagrante que eu discuti muito com o presidente em relação a isso, quando nos encontramos, que é a falta de preparo dos contadores. Se tiver um contador realmente forte nisso, por exemplo, uma das autuações, quem já tomou uma autuação de CMS vai lembrar disso que eu estou falando. O que o fiscal quer saber? Ele quer ver o que ele precisa ver. Tudo que você faz. No seu movimento, o fiscal quer entender um negócio que chama, não sei aqui se todo mundo conhece a nomenclatura, plano de contas. Todo mundo já ouviu falar? Eu vou tentar diminuir. O plano de contas é como se fosse todas as contas que o seu contador tem que abrir para a sua empresa. Então tem a conta caixa, tem a conta móveis, tem a conta empréstimo bancário. Aí ele tem que ter situações claras do que é SBA, do que é venda de equipamento, o que é provedor, o que é cada coisa. E a maioria dos escritórios de contabilidade, infelizmente, não tem isso. Por quê? É o que eu vinha conversando na viagem com o colega. Escritório de contabilidade é um negócio que dá muito dinheiro. Me perdoe se tiver algum computador aqui. Porque ele sabe e ele contrata gente que não sabe. E vai fazer igual do boteco, da funerária, com o provedor de internet. Então, fico muito feliz com a parceria e isso que vocês estão fazendo, o IOB, talvez seja a grande saída para vocês. Porque o seu contador vai estudar aquilo. Porque todas as atuações que eu pego do provedor, na maioria o problema está no plano de contas. O fiscal não consegue ver no plano de contas o que é acesso à internet e o que são as outras coisas. Porque vejam, convido os senhores, vão ler o objeto social da empresa de vocês. Vocês fazem um monte de coisa. Tem gente que faz importação, exportação, faz site, hospeda site e tem lá provedor de internet. Então, no plano de contas, eu preciso ter claro o que é receita de fazer site, o que é receita de acesso, o que é receita de venda de equipamento, o que é receita de importação. Se no plano de contas eu não vejo isso, eu vejo tudo misturado, é onde nós vamos ter uma pauta fiscal. A ideia de fazer isso é justamente para você para o serviço cada vez estruturado. Então, esse serviço não incidiu o CMS? Sim. Vou dar um exemplo para vocês. A NET, provedor de TV a cabo. Eles têm uma contabilidade tão afinada que eles conseguiram entrar com uma ação na justiça. Quando você vai assinar a NET, o que eles te falam? Você tem que pagar a taxa de instalação. A taxa de instalação não é serviço de comunicação. E como eles conseguiram provar isso? Contabilmente. Então ele pegou e falou assim, a mensalidade que você paga a partir do segundo mês, ou a partir do primeiro mês, a mensalidade é formada pelo tanto que você vai assistir de televisão. Tudo bem? Claro isso? O cara te cobrou a mensalidade. Parte da mensalidade você vai assistir de televisão e parte da mensalidade é o serviço de instalação. O cara vai ter que ir na minha casa, furar, pensa uma casa velha, né? Ele vai ter que ir lá, furar, fazer, passar fio e o diabo. Isso é o serviço de instalação, é aquela taxa de instalação. Todo mundo tem claro isso? Taxa de instalação e o serviço de internet? A NET conseguiu êxito no processo judicial dizendo que o ICMS incide sobre a parte da mensalidade. O que é a taxa de instalação não compõe a base de cálculo do ICMS. Agora eu te pergunto, ou você me pergunta, mas Luiz, como que a NET conseguiu isso? Aí no processo e vê como que o contador dele tem o plano de contas. Eu tenho que saber de onde é a receita. Luiz,
Então, mas no primeiro mês, imagina que você tem R$100 de TV e mais R$50 de taxa de instalação. O governo do estado de São Paulo entendia que a base de cálculo do ICMS era 150. Agora imagina quantas instalações eles fazem por mês. Ô Luiz, então a grande questão então, que nós temos que distinguir aqui no fundo aqui, é que nós trabalhamos com o SBA e trabalhamos com o SCM. Sim. Então a parte que é SBA, nós podemos brigar pela não ser tributária. Agora a parte que é SCM, essa também já está. Não, essa você nem tem que pagar, porque daí é telecomunicação, você não tem como fugir. Exatamente. Então a gente distinguir isso bem, porque a grande receita nossa é de SCM. Sim. É por isso que eu comentei. Convido os senhores a voltarem os olhos para um objeto social da empresa e entender. Se o seu forte é acesso, se o seu forte é ser provedor, acho que dá para pensar em montar outra empresa. Só uma complementação aí do que o senhor está dizendo. A questão de você sofrer bitributação, tá? Que parte do que é contratado de terceiro, por exemplo, tem ICMS. Por exemplo, o acesso à internet que às vezes tem que ser contratado com operadora, por exemplo, ele vem embutido desse ICMS. E aí depois ele é tributado novamente. Tem uma bitributação. Então, por que não brigar para identificar o que é insumo? Essa é uma outra discussão que está na discussão. Que veja, para preservar isso que o colega está dizendo, a Constituição traz uma seguinte regra: é princípio da não cumulatividade. O que é princípio da não cumulatividade? Eu sou fabricante de copo, muito mal comparando, hein? Sou fabricante de copo, então eu vou comprar vidro para fazer o copo. Quando eu compro vidro para fazer o copo, eu paguei ICMS. O que é o princípio da não cumulatividade? Eu vou pegar o ICMS do vidro, vou enfiar no preço do copo e vou reaver esse dinheiro no final da cadeia, quando eu for vender. Tudo bem? Então, por isso que quando você vai comprar um carro zero, está lá o ICMS. Normalmente é o quê? É o ICMS que a concessionária pagou para a fábrica e agora ele vai recuperar na nossa cabeça quando nós vamos comprar o carro zero. Perceba, o grande problema é, e o Estado de São Paulo também é matreiro nisso, o que é insumo e o que não é. Cabe a discussão. Cabe a discussão. O que vocês têm que... É óbvio, né? Tem que levar o custo do advogado, um monte de coisa em consideração. Mas no começo, estava a discussão com a Anatel. O que é certo, o que não é em relação a equipamento. Tem que ir para o judiciário, gente. Está com dúvida? Vai para o judiciário. E o judiciário, por meio do artigo 4º lá, vai dar a posição final do que é certo e do que é errado. Luiz, fiz uma pergunta, vê se está correto. Eu não sou simples. Vamos falar especificamente de telefônica. A telefônica vem lá X e X tem ICMS. Existe crédito e débito de ICMS. Esse X que vem em telefônica, por exemplo, que terá um valor exorbitante de ICMS, isso é correto entrar de crédito para mim. Sim, é exatamente a questão do insumo. Que você está falando. O princípio da não cumulatividade. Eu vou me acreditar disso daí. Então é correto. Isso entra como crédito, o link deles entra como crédito. E como eu não sou simples, não tenho aquele valor fixo, eu bato isso na hora de ser. A briga do contador ter muito claro em relação ao regulamento do ICMS, como vai ser interpretado isso. Eu interpreto da mesma forma. Não, é igual comprar cadeira. Igual comprar cadeira. Só tomar cuidado se o fiscal entende que aquela conta de telefone que você está recebendo, que é igualzinha a conta das tuas linhas telefônicas que você usa, aquilo é despesa sua. O teu crédito do link de internet que você comprou. É insumo. O fiscal chega lá e olha a conta, ele acha que tem uma conta telefônica. É por isso que eu estou falando, o plano de contas. Aquilo lá é crédito. Não, o que ele está dizendo é. O que ele está dizendo é o que eu falei do plano de contas. A sua conta de telefone não pode. Não, exato. Mas a conta do link não pode se misturar com a conta do telefone. No seu plano de contas não pode estar numa coisa só. Sim, concordo plenamente. Entra como crédito. Sim, porque você contrata o link para poder fornecer o serviço. Correto. É correto. Mas tem que estar contabilmente claro. Porque se o fiscal não entender desse jeito, veja, imagina, o fiscal é um cara de 5 anos que entende o que está fazendo. Tem uma amiga da minha irmã que fez biologia e virou fiscal. Fez pergunta. Doutor Luiz, o que nós temos feito? Nós temos feito muita orientação em seminários que vem advogado, jurista, vem falar. No final é o seguinte: tem que esclarecer tudo no balanço, tem que esclarecer tudo na contabilidade para facilitar, né, a defesa com o fiscal. Mas quem tem duas empresas, que uma faz o serviço de valor adicionado, a outra faz exclusivamente o serviço de SCM,
fica mais fácil. Quando o fiscal chega, eu quero ver as notas, está aqui. Quero ver os contratos, está aqui. Quero ver os boletos, está aqui. É só aquilo. Então, sobre aquilo, você vai pagar o ICMS. Seja dentro do dado, seja fora do dado, 25% vai pagar o ICMS. Então, você dá para ele ver só o que é de comunicação. Agora, quando você tem os dois serviços dentro da mesma empresa, inevitavelmente, eu sofri uma transição agora estadual, ele veio lá buscar as notas de comunicação, e aí ele falou, é só isso que você fatura? Eu disse, não, é a parte de serviço, quero as notas. Ele nem poderia ter essas notas. Cabe até uma discussão. Mas você acha que vou obrigar o fiscal que veio numa rua lá, conversando inicialmente? Tem as notas de ISS. Mas na impugnação cabe, inclusive, porque a legislação, se a gente continuar no CDN aqui, a obrigação, ele só pode fiscalizar o que foi o interesse do tributo que ele vai arrecadar. Então ninguém poderia. O problema é, uma vez mais, convido a ler o objeto social da empresa e abrir o seu faturamento. Porque às vezes você tem um monte de coisa no objeto social, você faz. Eu tive um caso de empresa de informática que ele foi excluído por Simples, eu lembro até hoje, por causa de uma maldita placa que ele vendeu. Que ele comprou, ele deu entrada, era uma nota fria, ele não sabia, era mercadoria roubada, ele não vendia, ele prestava serviço. Aí alguém deu visão de uma placa e falou, tá bom, aí eu vou vender, que era coisa que ele usava. E perdeu o Simples por causa disso. Então você tem que saber o que você faz. Igual ele comentou, porque senão, porque você sabe, divididinho, bonitinho, você só entrega o que o fiscal pede. Tá bom? Muito bem, uma salva de palmas ao nosso doutor, Luiz, Olha, doutor, é um assunto que dá pano para manga, vai longe, né? É exatamente isso que é pedido. O senhor deixar o seu e-mail, o seu telefone, até porque nós temos que dar sequência e tiramos aqui, por favor, doutor. O e-mail é luiz.neres, Luiz com S.neres, N-N-R-I-S, @ig.com.br. Eu trouxe alguns cartões, eu vou deixar aqui. Não lembrava que eu coloquei os cartões. Ok. Ah, estão aqui. E aqui tem alguns cartões com telefone, e-mail, tudo direitinho. Então, vou deixar aqui na mesa. Vamos fazer o seguinte, vou deixar lá na recepção, aí o pessoal passa lá depois de perto. O telefone, vou dizer aqui o telefone do doutor, pode anotar. É o 3446 8160 11 3446 8160. Doutor, aproveita já a oportunidade, sorteia o livro Código de Tributário Nacional, comentado, que é da autoria do doutor e também do seu sócio, o Alexandre. Atenção aí os nossos amigos da Zucnet, o Dimas. Dimas, está por aí? Ô Dimas, vem para cá para receber das mãos aqui do doutor o livro Código Tributário Nacional. Uma salva de palmas aqui do nosso Dimas. Obrigado, doutor. Vamos passar mais uma vez, viu? Muito obrigado. Dando sequência, senhoras e senhores.